Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos tendo mais uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus e aprender com essas escrituras, amém? Estaremos lendo Atos de número 25 e olha que a palavra de Deus nos ensina. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu a Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois eles estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos líderes e apresente ali as suas acusações que tem contra este homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe se estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Ele respondeu: amanhã ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade, por ordem de Festo, e Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu a trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Amém? Aqui nós vemos, meus amados, mais um momento tenso, muito tenso, a respeito desse julgamento que estavam querendo matar Paulo com acusações falsas, né? Aqui a gente vai ver alguns significados de Atos 25 que está complementando esse julgamento, complementando todas essas emboscadas, todas essas acusações, e aqui homens, né, líderes, reis, muita gente sendo envolvida sobre este caso. Os judeus, desde o início, meus amados, aqui que a gente estava lendo esse período da vida de Paulo, os judeus eles odiavam Félix e eles enviaram cartas a Roma descrevendo a brutalidade com que ele havia tratado, né, com respeito. Com resultado, Félix foi substituído como governador por Festo. Então eles afastaram Félix porque eles não gostaram das atitudes de Félix e foi substituído pelo governador
Pórcio Festo. E Festo, ele aprendeu com os erros de Félix. A gente vê que 3 dias antes de chegar a Cesareia, ele teve um encontro com os líderes judeus lá em Jerusalém para estabelecer algumas regras de trabalho com o sumo sacerdote e o sinédrio. O sinédrio é onde estava reunido todos esses homens, todos esses oficiais, né, para o julgamento. E ali eles rogaram. Os líderes judeus, eles pressionavam Festo cada vez mais para que ele não libertasse Paulo e nem lhe fizesse nenhum favor. Eles queriam que Festo o enviasse de volta para Jerusalém para ser julgado, mas o plano verdadeiro não era para ser julgado em Jerusalém, é que nesse período, nessa trajetória, eles pudessem achar uma emboscada para capturar Paulo e assassiná-lo no caminho. Então, a gente vai lendo e vai vendo que neste varão houve algum crime. Festo reabriu o caso de Paulo em uma tentativa de acalmar os líderes judeus. Ele queria apaziguar. Ele não estava entendendo ainda que havia uma emboscada, havia uma conspiração por trás de tudo isso para tentarem matar Paulo a todo custo. Então a gente vê que Paulo sabia que, sendo cidadão romano, ele podia insistir em ser julgado por um tribunal romano e não pelo sinédrio judaico, onde ele encontraria pouca justiça. E o apelo que ele fez para César era direito de todo cidadão romano. Se um cidadão achasse que o tribunal de alguma província não estivesse sendo justo no julgamento dele, ele podia apelar pelo próprio imperador. Era direito de Paulo fazer isso. Então, e se o apelo fosse declarado legal, todo o processo na corte inferior, todos esses processos que ele estava passando, seria encerrado, daria por encerrado, né? Arquivado nos dias de hoje, que nós podemos dizer, né? E o prisioneiro ele seria enviado a Roma para lá expor o seu caso. Então, os judeus aqui, esses homens que estavam condenando, sabia disso, que se ele fosse levado para a corte, se fosse levado lá para o imperador, todos esses processos, eles não teriam mais poder nenhum, eles não poderiam opinar em mais nada, e eles sabiam que poderiam perder. Então eles não queriam isso, eles queriam que fosse levado para Jerusalém, que no caminho de Jerusalém eles matassem Paulo. Então, passado alguns dias ali, o rei Agripa e Berenice, eles vieram a Cesareia a saudar Festo. Festo, ele decidiu compartilhar o problema com o rei Agripa II. E ele e Berenice eram filhos de Herodes Agripa I, que havia morrido lá em Cesareia. Atos 12, 23, a gente vê isso. Embora o Agripa fosse rei somente de uma pequena região ali ao norte da Palestina, ele tinha o direito de indicar o sumo sacerdote e era considerado um perito em assuntos judaicos. A gente vê isso aqui em Atos 26, amanhã nós vamos ler sobre isso. E Festo, ele contou ao rei os negócios de Paulo. E quando Festo estava com um problema em mãos, no caso de um apelo, né, ele tinha que enviar uma carta a Roma contando os detalhes do caso que estava ocorrendo com Paulo. E ele não sabia nada. Então Festo não sabia o que estava acontecendo com Paulo de fato e por que o povo odiava tanto ele. E quando o rei Agripa foi visitá-lo para dar as boas-vindas, ele teve essa oportunidade de pedir a opinião de alguém que entendia bem do assunto. Então aqui a gente vê, né, ele falando dele, porém não tenho coisa alguma certa a escrever ao meu senhor. Ou seja, Festo não tinha o que escrever ao imperador a respeito de Paulo, então ele pediu ajuda do rei Agripa. Então aqui a gente vê que Agripa teve aqui a oportunidade de ouvir Paulo, que deu as boas-vindas ao rei e também agradou a Paulo, né, testemunhar perante uma audiência tão ilustre e um rei relativamente amigável. Então aqui a gente vê mais um processo, mais um momento da vida de Paulo de tensão, onde a gente vai vendo fatos por fatos e como a perseguição era terrível contra os homens de Deus. Então, meus amados, essa é a pequena palavra de hoje, para a gente ter um pouquinho mais de bagagem dessa história da vida de um homem chamado Paulo, que era cheio do Espírito Santo de Deus e que não foi privado de tantas perseguições, de tantas calúnias, de tanto sofrimento. Amém? Mas em tudo ele venceu para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe, que Deus ilumine você também com sabedoria e discernimento, e que em tudo você possa entender que você tem um advogado, e esse advogado se chama Jesus. E ele vai julgar a nossa causa, né, com perfeição, porque nosso Deus ele é perfeito. Então que você descanse na graça e na paz do Senhor, e que você tenha um excelente dia na graça e na paz. Deus abençoe.